Bom dia, pessoal, tudo bem? Como estão os sintonizadores? Deixa eu fixar aqui a live. O que é o Sintonia Quântica? Pronto, comentário fixado. Bom dia, Francis. Como você está? Tenho acompanhado tuas postagens. Deixa eu me acertando aqui. Bem sim, bem sim. Tá legal, um trabalho novo. Bom dia, Murilo. Pessoal, algumas pessoas têm perguntado, enquanto o pessoal vai entrando, já vou antecipando o conteúdo. Algumas pessoas têm perguntado o que é, como funciona o Sintonia, que é a prática que eu trabalho, que é a estrutura, né, a base de tudo que eu tenho falado nas lives. Bom dia, tudo bem? Solange Villani. A ideia é apresentar um pouco, algumas pessoas perguntaram na semana passada, enquanto eu estava falando de liberdade e de prosperidade, a ideia era falar nessa semana sobre felicidade, eu vou deixar para falar na próxima semana. Então eu vou falar um pouco, buscar explicar o que é o Sintonia. O Sintonia é uma prática terapêutica. Bom dia, Josi. O Sintonia é uma prática terapêutica, ela é uma terapia integrativa e ela trabalha com energia. Toda prática integrativa, bom dia, Elisete. Toda prática integrativa, ela trabalha com a energia das pessoas. Então, existem várias práticas energéticas, existem várias práticas integrativas, que é a mesma coisa. Então, vocês devem conhecer ou ter ouvido o Reiki, falar sobre o Reiki, sobre terapia floral, sobre constelação familiar sistêmica, sobre barra de Axis, sobre Theta Healing. Então, são várias linhas terapêuticas e cada uma trabalha com um aspecto. Algumas cruzam algumas informações, algumas aplicações, digamos assim. É para crenças limitantes. Tem vários que trabalham com crenças limitantes. Trabalha com a energia de realinhamento de corpos. Várias delas trabalham com realinhamento de corpos. Bom dia, Lud. O Sintonia, que é a técnica que eu trabalho, ela busca, além de realinhar corpos, além de trabalhar com crenças limitantes, ela tem várias outras ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia. Uma delas é trabalhar com o objetivo prático do cliente, visando que aquele cliente ele seja mais livre, mais próspero e mais feliz. Então você vai trabalhar a energia do cliente, da pessoa que veio até você, para que ela se torne mais livre, mais próspera e também mais feliz. Como que isso se dá? Vamos imaginar, bom dia Valéria, bom dia Tony, isso se dá da seguinte forma, vamos imaginar que venha uma pessoa que esteja com dificuldade financeira, tá? O dinheiro não entra, o dinheiro não fica, ou então ela está com problema dentro da família dela, está com um conflito familiar, que não consegue falar com ninguém.
Isso não necessariamente tem a ver com realinhamento de corpos ou falta de energia ou nada. É uma questão energética de relacionamento. Tanto a questão profissional, financeira, tem a ver necessariamente, dentro da visão do sintonia, com relacionamento. Então, se você, dependendo de como a pessoa chega para você, você vai olhar por algum aspecto. Estou com problema na minha família. Então, o sintonizador, a Solange Villani, a Valéria Viana e outras pessoas mais, vai olhar para aquela pessoa, como que está a vida pessoal dela, como que está a vida familiar e como que está a vida social. E buscar ali naquele núcleo de 3 aspectos da vida, a situação, o problema. Se ela está com um problema financeiro, se ela não consegue fazer com que o dinheiro permaneça, automaticamente ela vai gastar a energia dela, ela vai desalinhar todos os corpos, e além de realinhar, vai ter que estar olhando como que estão os relacionamentos afetivos, como que está casamento, namoro, como que está o trabalho, como que está a relação com o dinheiro. Então, são mais 3 observações que são feitas naquele primeiro momento. A partir daí, o trabalho de sintonização, ele vai buscando, através das ferramentas de sintonia, fazer com que aquele núcleo de liberdade, de vida pessoal, vida afetiva, vida familiar, vida social, e aí vai, ela vai se adequando a uma nova perspectiva de vida. Muitas vezes, o que impede a pessoa de realizar o sonho, de ser mais livre, mais próspero e mais feliz, está ligado diretamente à forma que ela vê o mundo. E aí o sintonia, ele vai buscar, conversando e movimentando a energia da pessoa, quebrar alguns paradigmas ou fazer com que a pessoa veja a vida de uma outra forma. Que a pessoa entenda o que está acontecendo em volta dela de uma outra forma. Quando eu falava de liberdade, dentro da visão do sintonia, eu falava que a liberdade é o início de um processo. A liberdade, ela é o primeiro passo para você chegar à prosperidade em todos os aspectos, e depois a felicidade. Então, você precisa, a partir do sintonia, ser livre na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida profissional, financeira e espiritual. E aí vai. Então, você entendendo esse processo de liberdade em 7 aspectos da sua vida, você automaticamente cai no segundo passo, que é ser próspero. Então, a prosperidade é o meio do caminho. Porque a prosperidade, ela te dá condições de você ser mais. Então, se você está num relacionamento afetivo próspero, você está em relacionamento com uma pessoa que está contigo como companheiro, está contigo enquanto parceiro, uma pessoa que quer ver o seu crescimento, uma pessoa que vai estimular você a ser cada vez mais. Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Me digam aí ou me dê coração. Bom dia, Luciana. Bom dia, Raquel. Bom dia, Eliane. Então, muitas vezes o sintonia ele parece extremamente complicado, mas ele não é. No dia a dia, na aplicação do dia a dia, ele é muito simples. Quando você entende o funcionamento, ele é muito simples de aplicação. Então, vamos imaginar que você tem uma crença limitante que dinheiro não traz felicidade. O sintonia vai trabalhar com essa crença limitante, que é um paradigma, tá? Então, o que muitas terapias, a barra de Axis coloca como crença limitante, o sintonia vai colocar como um paradigma. A linguagem é diferente, mas o objetivo é o mesmo, tá? Então, é só entender a linguagem de cada uma. De repente, até começar a trabalhar com as 2 linguagens. Ó, paradigma é uma crença limitante. Então, para ficar, de repente, mais didático o processo.
Então, o Theta Healing e o Sintonia, a barra de Axis e o Sintonia trabalham com ferramentas com nomenclaturas diferentes. Então, se a pessoa não acredita, fala que o dinheiro é estrume do diabo ou que somente Deus pode ajudar. O Sintonia não tem essa ideia de que somente Deus pode ajudar. O Sintonia parte do princípio de que você é responsável pela tua ação. Você pode até ter a tua fé, você pode até ter a sua crença, mas todo o processo de fazer as coisas acontecerem não é de Deus. Estamos terminando de tomar café, tem um monte de gente aqui em volta. Se tiver muito barulho, vocês avisam, a gente esparrama todo mundo. Então, assim, a ideia de quebrar as crenças limitantes passa por você, não passa por Deus. Eu vou fazer com que... Vou rezar para que Deus me ajude. Eu vou rezar para que... Não, é você. Eu preciso passar no vestibular e Deus vai me ajudar. Não tem nada a ver com Deus. É você. Então, é você quem é agente da sua própria vida. Então, em algumas linhas terapêuticas, é trabalhado que eu vou destravar as crenças limitantes e por aí vai acontecer. Se você não tiver consciência do teu processo, se você não tiver atitude no teu processo, não vai adiantar de nada. Então, o Sintonia, ele faz o trabalho dele, mas ele chama você para a responsabilidade. Aquele paradigma que você tinha em relação a dinheiro, em relação a relacionamento e em relação à fé, a Deus, é conversado com o terapeuta para que aquela crença de que somente Deus vai fazer por mim, você mude e você comece a fazer por você. E Deus, ele se torna seu parceiro, seu companheiro na jornada. Entenda que muitas questões nesse sentido são atribuídas a um terceiro. O Sintonia, ele puxa para você a responsabilidade de fazer, porque só depende de você e de mais ninguém. Você pode ter pessoas que te auxiliam na execução do projeto, mas fazer mesmo é só você. Estão entendendo a linha de raciocínio? Bom dia, Léo. Seja bem-vindo. Me deem um feedback aí de vocês. Vá colocando as dúvidas de vocês para que eu possa ir solucionando, em vez de eu ficar falando e de repente não atingir aquilo que é de necessidade de vocês. Bom dia, José. Hoje temos aqui Curitiba, temos Palmas, temos Abreolândia, São Carlos, Palotina, Maringá, vários lugares aqui. Josi, ele não entra na questão do coach porque ele é uma questão energética. O coach, ele vai trabalhar com PNL, o coach, ele vai trabalhar com ferramentas para que você execute aquelas ferramentas, ele vai transformar a tua linha de pensamento. O Sintonia não. O Sintonia, o terapeuta, ele faz o processo de mudança e ele fala, olha, o que está te prendendo, o que está te incomodando é isso, isso, isso. A partir de agora você precisa mudar. Tem uma orientação, mas o trabalho energético já foi feito. E depois, geralmente quem é constelador, eu falo, faça um segundo atendimento remoto, para verificar se a energia da pessoa depois de uma semana continua naquele lugar que você deixou. E se não tiver, volta de novo, coloca ela no lugar em que você, enquanto terapeuta, acredita que é um lugar de liberdade, de prosperidade e de felicidade. Tá? Então, ele não tem necessariamente a ver com coach, não tem... A pessoa não vai levar atividades para casa, ela não vai levar alguns processos de avaliação muito grande, no sentido de que ela tem que avaliar muita coisa. Não, ela vai entrar no dia a dia dela, vendo aonde estão as crenças limitantes que atrapalham o processo dela.
Raquel, quando o pensamento fica fixado num paradigma, começar por onde? Você tem algum exemplo, Raquel? Porque daí eu já vou bem em cima disso. O que mais me vem, em termos de relacionamento, são crenças anteriores que geralmente, usando da constelação, tá? Que geralmente os pais colocam muitos para a mulher e também uma quantidade considerável para os homens. De que, entenda que nós, durante a nossa vida, nós aprendemos a ser homem e nós aprendemos a ser mulher, tá? Então, os nossos pais, e isso vem de uma ancestralidade muito grande. Desde muito cedo fala assim, menina senta desse jeito, menino não chora, menina tem que fazer isso, menino tem que fazer aquilo. Imagina se não tivesse isso. Isso são crenças, isso são paradigmas que são colocados na nossa cabeça. A sociedade vem quebrando esses paradigmas, só que ainda é muito difícil de olhar para tudo isso. O Sintonia acredita, Raquel, que nós estamos vivendo para uma nova sociedade. Então isso é repetido o tempo todo. Então vamos imaginar que numa sociedade futura não exista mais essa questão de homem não chora. Cola, faz uma gentileza, encosta a porta que está vindo um ar gelado aqui para mim. Vamos imaginar que daqui a alguns anos não tenha mais essa questão de homem não chora. Por que hoje a masculinidade ela está em crise? Por que hoje existe a masculinidade tóxica? Por que existe a masculinidade frágil? E são rótulos que explicam muita coisa. A partir do momento em que não tiver mais essa coisa de homem não chora, o homem tem que trazer o dinheiro para casa, o menino ele tem que ser mais ativo do que a mulher. Quando não tiver mais isso, imagina que sociedade maravilhosa nós vamos estar vivendo. Tanto a constelação como a sintonia trabalham essas frequências de quebrar esses paradigmas. Eu não sei se entra por aí, tá? Você me respondeu aqui. A família pobre e a pessoa não quer enriquecer por ter que sustentar a família. A palavra ter que você colocou aí, ela é um empecilho muito grande. Dentro do Sintonia, quando alguém fala assim, eu tenho que fazer isso, eu falo, não, você não tem que fazer nada. E aí entra o processo de liberdade. Você faz se você quiser. Mas se eu não fizer, tal coisa não vai acontecer. Ou se eu não fizer, a minha família não vai ter o que comer. Então entenda que você não é obrigado a fazer. Mas, se você não fizer, existe consequências. E aí a obrigação, ela passa a ser vista por uma outra linha. Então, a reflexão em cima do ter, ela é muito importante nesse sentido. Quanto mais nós quebrarmos algumas obrigações que nós temos, a obrigação de ser homem, a obrigação de ser macho, a obrigação de não chorar, mais fácil fica para o homem ser homem. Mais fácil e com menos obrigação fica para o homem viver. Quanto menos a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que matar um leão por dia, quanto menos ter que fazer, mais fácil para ela vai ficar. E ela vai entender que o filho que ela né? Que o filho que ela cuida, que o filho que ela tá ali é só uma responsabilidade. Que parte dessa responsabilidade também é do homem. Que parte dessa responsabilidade é da criança. E quando ela começa a trabalhar para a responsabilidade da criança, fica muito mais fácil. Porque não existe a obrigatoriedade de que eu tenho que fazer o meu filho ser um vencedor. Não. Ele vai ser um vencedor se ele quiser ser um vencedor. Muitas pessoas
Eu tenho pessoas muito próximas que começaram a fazer uma faculdade de engenharia e não quiseram fazer a faculdade de engenharia para trabalhar numa empresa. E isso faz feliz. Eu tenho próximo de mim pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, que querem trabalhar numa sala de aula. Ao invés de ir para pesquisa, ao invés de... Entenda, e não está errado. Então, aquela ideia de que os pais impunham, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser doutor, hoje é uma possibilidade. E o Sintonia trabalha com esse pensamento de possibilidade. Tá bom? Respondi, Raquel. Josi, você mexe na minha energia? Mexo, mulher. Como é possível se eu não querer ou não permitir? Dentro do Sintonia, existe a questão do aprisionamento inconsciente e da permissão. Se você é minha cliente e eu ver que você está presa a um pensamento, eu vou entender que inconscientemente você não tem aquele conhecimento, você não tem consciência da situação. Então eu, terapeuta que tem um pouco mais de esclarecimento, eu vou mexer na tua energia para trazer você para a liberdade de pensamento. Então, é um pouco do que eu falava em outra live a semana passada, retrasada, sobre a caverna de Platão. De você ficar olhando para a parede, vendo as sombras do que acontece lá fora da caverna e achar que é uma realidade. O meu trabalho é entrar lá, dentro da fazenda, da caverna, e colocar luz nos teus olhos para que você veja que não tem nada naquela parede. E aí você olhe para outro lado. E geralmente quando você olha, não é sentido figurado, é sentido real, para outro lado na tua vida, as coisas acontecem fluindo muito mais. Entenda que é outra ferramenta do Sintonia. Muitas pessoas têm um caminho a percorrer, isso não é determinismo, tá? As pessoas têm um caminho a percorrer, saem de A e vai a B, eu falava disso semana passada. E muitas vezes, esse caminho de A a B, a pessoa faz um monte de curva até chegar aqui. E aí a vida se torna pesada, a vida se torna ruim. A ideia do Sintonia é fazer com que a pessoa volte para esse caminho de A a B, sem ficar dando curvas na vida dela. Quando ela chega aqui de A a B, ela pode criar um novo objetivo, um novo projeto e, de novo, ir atrás desse novo objetivo, atrás desse novo projeto. Respondi para você, Josi? Raquel, a família pobre é a pessoa que não quer enriquecer por ter que sustentar a família. É bem isso assim, eu tenho clientes que preferem ficar com o salário mínimo do que e a grande maioria da população tem isso, de ficar com o certo e buscar o duvidoso. Tá? Então, eu sempre dou exemplo de alguns clientes. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele queria trabalhar numa empresa determinada, onde ele seria mais um. Ele estaria num lugar, numa empresa determinada, onde ele seria mais um, mas o salário dele estaria garantido do que ele trabalhar numa empresa em que ele seria agente de produção de conteúdo, agente de produção. E eu nunca quis isso, que ele trabalhasse naquela primeira empresa. E quando ele chegou na segunda e ele viu que ele é muito mais capaz do que ele imaginava, hoje ele está muito mais livre, muito mais próspero e muito mais feliz. Eu fiquei quase 1 hora e tanto conversando com ele na sexta-feira, e hoje ele se sente muito mais feliz, não seguindo o pensamento dele, mas seguindo o meu pensamento, tá? E isso, o terapeuta sintonizador, ele tem de olhar para as coisas e olhar para as possibilidades das pessoas. Acho que eu falei constelador, sintonizador, tá? Valéria, sempre ensinei ao meu filho que, se ele tiver vontade,
tem mais é que chorar, porque o choro não tem sexo. E é bem isso mesmo, me lava a alma. E deu no que deu. Valéria, eu acho que tem mais coisas em relação ao teu filho, tá? Eu acho que não é só questão de ter liberdade para chorar, mas liberdade demais. Eu acho que a liberdade, ela não é libertinagem, eu sempre falo isso. O livre-arbítrio é uma coisa, a libertinagem é outra coisa, e a liberdade ela vai no meio das duas. Então, a partir do momento que você tem liberdade, conhecimento e ética, você vai para um caminho. A partir do momento que você tem liberdade e não tem consciência das coisas, falta ética, e aí vai um pouco para a libertinagem, tá? Não estou falando que ele é libertino, mas que bom, Raquel, que eu respondi. Grazi entrou. Josi, principalmente parar de rodar na culpa muitas vezes. O Sintonia ele trabalha com 4 aspectos negativos que a gente tem que eliminar da vida. E é um pouco disso que a Josi está falando. Medo, culpa, julgamento e erro são paradigmas, são crenças limitantes, são aspectos que são colocados na nossa vida desde muito pequeno que atrapalham o nosso desenvolvimento. Então, quando você começa a olhar para toda a sua vida sem medo, sem culpa, sem julgamento e sem medo de errar, você já passou pelo processo de liberdade. Você já está muito livre. E aí as coisas acontecem muito porque a partir do momento, pegando aquele meu cliente que eu falava agora há pouco, que deixou de ser mais um, mas ele é o potencial, ele não tem medo de errar. Ele vai fazer e se não der certo, ele vai tentar de novo. E vai tentar de novo, e vai tentar de novo, até fazer a coisa acontecer. E ele não está vendo como erro, mas ele está vendo como possibilidade de acerto. Então, o processo científico é isso. O processo da ciência, o processo do conhecimento e o nosso processo deve ser processos de buscas e tentativas. Buscas, tentativas e acertos. Buscas, tentativas, acertos e realizações. Buscas, tentativas, realizações e novas buscas. E novas buscas e novas tentativas e novas... E é um processo que cada vez vai se abrindo mais. Se na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira interrupção de caminho, você já desiste, a derrota não está lá, a derrota está em você. Quantas vezes lá atrás foi falado que eu não ia... Eu estava lembrando, a minha empresa, o Sintonia, ele está indo para um outro processo. Eu fui de novo procurar o Sebrae. E aí, quando a Josi e eu, nós começamos a fazer o curso de massoterapia, eu fui no Sebrae, aqui em Curitiba. Eu já tinha curso de Reiki, e eu fui atrás de entender como fazia para eu ter sucesso. Quais ferramentas o Sebrae poderia me dar para fazer sucesso. E o Sebrae dizia que o caminho que eu queria trilhar não me traria sucesso. Todas as análises, todas as perspectivas não me levaria a lugar nenhum. Que eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e ali era muito melhor do que largar tudo e realizar o meu sonho. Eu investi nisso, eu insisti nisso. Eu larguei a empresa e fui atrás do meu sonho, da minha realização. Deu certo? Sebrae, lamento dizer que deu certo. Agora eu voltei lá no Sebrae e eles falaram, olha, o teu material é fantástico, o teu material é maravilhoso. Então, o Sintonia ele poderia não ter nascido lá atrás, há 10 anos atrás. Poderia ter sido um aborto ou ter sido abortado. Está entendendo como muitas vezes você ouvir a opinião do outro é importante? Tudo que eles me falaram que não daria certo,
eu peguei para mim como ferramenta de observação e fui atrás para impedir que aquilo acontecesse. E deu certo. E hoje o Sintonia é um sucesso, o Sintonia já tem vários parceiros, o Sintonia já tem vários sintonizadores e mas muitos números de pessoas livres, prósperas e felizes. E é essa a ideia, tá? Bom dia, Gleice, bom dia, Antônio, bom dia, João, bom dia, Grazi, bom dia, Carla, bom dia, Liz. Pessoal, estão entendendo a linha de raciocínio? Me deem o feedback de vocês aí. Georgia, bom dia. Alguma dúvida a mais, pessoal? Legal. Gleice, bom dia. Pessoal, conseguiram entender um pouco mais do que é o Sintonia? Sim, legal. Pessoal, Sintonia vai ter curso, então agora eu vou fazer a propaganda. Vai ter curso, começa dia 20 de julho agora. O valor dele está 1.300 e alguma coisa. Quem fizer a inscrição até dia 10 tem 30% de desconto. Tá? Então, se você tem interesse e quer reservar a vaga, quer pensar sobre isso, quer tirar dúvida, pelo menos faça a inscrição, manda mensagem aqui pelo direct, faça a inscrição, mesmo que você não concretize depois, mas reserve o direito de ter os 30% de desconto até dia 10, tá? Então, para você ter o desconto, você precisa até dia 10 fazer o primeiro pagamento. Mas assim, já garanta ele neste primeiro momento e você tem muito tempo para pensar. Aí se você quiser a gente conversa, a Ana Paula conversa com você, tem o Pedro que conversa, tem a Andressa que pode conversar contigo, explicar como funciona, tem a Valéria aqui que dá para conversar, tem a Georgia que fez o curso também do Sintonia, tem a Solange Villani, que é sintonizadora, trabalha muito com Sintonia. Tem a Carla Farrapa, que também está aqui, que já fez o Sintonia. O João está falando que o Sintonia é o reflexo do conhecimento do Paulo. Resumindo, uma equação a considerar. João, gostei dessa resenha que você fez em cima da ideia de equação. Gostei mesmo, tá? Então, pessoal, se quiser pensar, pense, converse, tire dúvidas. Quem quiser trabalhar com Sintonia, dá para instrumentalizar bem. Eu não sei se o Léo ainda está aqui na live ou não. O Léo ele fez para ele usar para ele. A Lisiane fez para usar para ela. A Roberta Toloni tinha feito para usar para si. E ela trabalha em banco, ela está auxiliando, abrindo um trabalho de assessoria para os clientes dela. Então daqui a pouco talvez ela saia do banco também, sei lá. Então são possibilidades de ficar no banco, de abrir uma assessoria, de trabalhar nos dois ao mesmo tempo. Então o Sintonia ele vai te dando possibilidades de criar algo novo. E essa ferramenta ela é passada para vocês. Eu tenho uma necessidade de passar a maior quantidade possível de conhecimento para todas as pessoas. Quem faz o Sintonia tem acesso a mim, tem acesso aos outros terapeutas. Nós temos um grupo chamado Sintonia Brasil, que dá para tirar dúvida, que dá para conversar ali. As pessoas até utilizam bem pouco essa ferramenta, que é o grupo do Sintonia Brasil, mas é uma ferramenta que está ali para jogar uma dúvida, jogar uma informação e todas as pessoas resolverem juntos aquele problema, aquela situação, aquele caso de atendimento, tá? Então, quem quiser ter uma nova profissão, tem aí o Sintonia, que está abrindo muito. As práticas integrativas estão crescendo muito
não só aqui no Brasil, mas fora. Então, eu tenho clientes em Londres, tenho um cliente faz muito tempo que eu não vejo em Paris, em Portugal, nos Estados Unidos, e a ideia é crescer mais. Tem a Iva, que também fez o curso, mora no Paraguai. Então, tem clientes surgindo em todos os lugares e daqui a pouco vai precisar de sintonizador, tá? Solange está falando que o Sintonia é um método para o seu dia a dia. Legal isso. Então, quem quiser, entre em contato, saiba mais. O valor do curso ele é parcelado, tá? Vai instrumentalizar você, vai trazer ferramentas para você mudar a sua vida, mudar a vida do seu cliente. O Leonardo, a partir do Sintonia, ele é veterinário, ele está criando um monte de projetos, um monte de situações. No sábado, ele lançou um novo projeto, o Instituto Vale Rico, para conservação ambiental. Então, olha que interessante, a ideia do Leonardo em relação ao agronegócio. Ele é produtor de gado, de corte, ele começou a plantar na mesma fazenda em que ele cria o gado de corte. Essa fazenda de gado de corte e de plantação de agronegócio começou a trabalhar com conservação animal e com solturas de animais silvestres na reserva que toda fazenda tem. Então ele começou a integrar toda a fazenda para um pensamento maior que não é só o lucro. E o Sintonia ele vai instrumentalizando. Veja uma live que eu fiz com o Leonardo, tá no YouTube. Sigam lá no YouTube também o Paulo Dorta. Tem várias lives, tem várias informações. Veja essa live com o Leonardo que ele passa algumas informações a mais. Eu acredito que na próxima semana eu vou fazer mais uma live com o Leonardo para ele explicar como se deu esse processo todo. Então, tá faltando um documento, ele sintoniza aquilo, dali 2, 3 dias vem o documento. Tá faltando uma pessoa para trabalhar, trazer tal informação. Ele sintoniza e daqui a pouco vem a pessoa trazendo aquela informação. E o Sintonia é isso, tá? Então, a minha sugestão é que você, de qualquer área que você trabalhe, venha fazer o curso de Sintonia, porque ele traz ferramenta para você, tá bom? Pessoal, a partir de quinta-feira eu vou falar do Sintonia focado mais na questão profissional e financeira. Vou abrir para perguntas de novo, então já coloque as perguntas de vocês em relação ao Sintonia, porque daí dali a pouco já termina esse desconto e aí é a vida que segue, tá? Eu gostaria que todas as pessoas fizessem o Sintonia, não porque ele é uma técnica que eu trabalho, mas porque ele realmente traz uma nova visão de mundo. Está para sair um documentário sobre Sintonia e sexta e sábado foram entrevistadas várias pessoas. E eu não entendia, eu não conseguia ver como é grande a abrangência do Sintonia na vida das pessoas. E essas pessoas testemunhando ali com uma câmera na frente, falando das mudanças que aconteceram, me trouxe uma alegria muito grande, me trouxe uma satisfação muito grande, me deu força para pensar mais, para querer fazer mais, para objetivar mais o que eu acredito do Sintonia e da vida das pessoas. Então, cada vez mais eu vou fazer agora a campanha do Sintonia, porque para mim, no meu ponto de vista, e das pessoas que já fizeram e utilizam o Sintonia, é uma ferramenta maravilhosa, tá? Daqui a pouco nós vamos estar entrevistando outras pessoas em outros lugares do Brasil para ter uma visão maior e mais abrangente do Sintonia, tá bom? Pessoal, obrigado, boa semana para vocês, e o que vocês tiverem de dúvida, de intenção, entra aí que nós vamos conversando, tá bom? Tchau, tchau, boa terça-feira e boa semana.